Vamos lá, hoje a gente vai começar o capítulo 7 de Mateus. A gente está vendo desde o capítulo 5 de vários ensinamentos que Jesus está passando, né? Jesus estava no monte ensinando a multidão, e no capítulo 5 ele começa já a quebrar, né, várias estruturas de ensinamento, várias estruturas de vida que os religiosos daquela época estavam passando, e Jesus vem trazendo a realidade do reino. A gente entra em Mateus 6 também, falando sobre as obras de justiça, que são a ajuda aos necessitados, o jejum, a oração, a gente olhar para o verdadeiro tesouro, que não é o tesouro aqui da terra, é o tesouro que a gente acumula nos céus, sobre entregar as nossas preocupações ao Senhor. E aqui, gente, eu quero até falar uma coisa sobre a questão das preocupações. A gente tem vivido um tempo de muita ansiedade. E muitas vezes a gente fala ou a gente está escutando sobre as nossas ansiedades, sobre as ansiedades das pessoas, sobre as aflições. E existe algo que ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você, e que você não pode fazer por ninguém. É se livrar da ansiedade. Jesus falou o seguinte: lancem sobre mim toda a ansiedade. Paulo falou, né, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem tem que fazer isso somos nós. Então, não adianta a gente ficar se lamentando, não adianta a gente ficar tentando contar com a compaixão das pessoas para a gente se sentir melhor. Não é isso que vai fazer a gente se sentir melhor. É a gente lançar as nossas preocupações nas mãos dele, no colo dele, e entender que preocupação não acrescenta em nada, que Jesus vai falar aqui no final do capítulo 6, que entender que Deus cuida de todas as coisas, Deus cuida dos animais, Deus cuida dos passarinhos, que são, assim, muito, muito menos importantes que a gente, né? Jesus colocou dessa forma. E ele cuida das plantas, ele vai cuidar da gente também. Então, quem tem que lançar essa ansiedade somos nós. Eu que tenho que chegar diante de Deus e lançar. Separar um tempo eu estar na presença de Deus, separar um tempo para chorar no colo de Deus, mas quem tem que fazer isso sou eu. Ninguém pode fazer isso por mim. Podem orar por mim, mas é essencial que eu viva, que eu entregue, que eu separe esse momento para estar com Deus. E aí Jesus começa no capítulo 7, colocando uma questão também sobre julgamento. O que acontecia na época, né, que a gente já vem falando há muitos estudos, né? Existia uma casta superior de religiosos e eram eles que determinavam quem prestava, quem não prestava, quem era santo, quem não era, quem entrava no reino, quem não entrava, e tudo tinha que passar ali pelo crivo deles, né? Era por aquilo que eles determinavam. Então, eles estavam cada vez mais olhando para si, olhando para os seus próprios interesses, valorizando o que o mundo valoriza e desprezando o que Deus valoriza. Então, Jesus, desde lá no início do capítulo 5, ele está colocando as coisas no lugar. E aí Jesus começa falando: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. A medida que vocês usam para medir vai ser a medida que vai ser usada para vocês também. Muita gente usa esse versículo aqui para justificar um comportamento completamente errado, a revelia. Ninguém pode me julgar, não julguem. A Bíblia fala não julguem. Só que a gente tem que entender o que Jesus está querendo dizer com isso, o que essa palavra está falando, porque se a Bíblia não se contradiz, não tem como eu aplicar esse não julguem, você não pode falar nada de ninguém, ninguém pode apontar o dedo para ninguém, dessa forma assim, bem irrestrita, sendo que a Bíblia orienta a gente a não se associar com pessoas maldizentes. Fala assim, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu não posso julgar dessa forma que as pessoas utilizam esse versículo para falar sobre julgamento, como é que eu vou saber quem é um falastrão, quem é um maledicente, quem não é? Como é que eu vou saber quem é a pessoa com quem eu tenho que me associar e quem é a pessoa que eu não tenho que me associar? Como é que as pessoas que estão andando no caminho errado vão ser corrigidas se elas não podem ser julgadas? Só Deus pode julgar elas. Então, a gente precisa entender o que está sendo dito. Jesus falou lá em João, ou foi Lucas? Depois eu vou passar por lá para a gente falar. Ele falou assim, olha, não julguem
pela aparência, mas julguem com um justo juízo. Então, o problema não é esse julgamento na forma de você reparar, na forma de você avaliar. O problema é o julgamento errado, é o julgamento que é feito pela aparência e é o julgamento que eu faço, a posição que eu me coloco quando eu faço esse julgamento. Então vamos lá, quando fala aqui de julgar, está falando numa posição de sentenciar. É aquele momento em que a pessoa se assenta na cadeira do juiz, começa a apontar as pessoas, sentenciando as pessoas, colocando como se o destino delas fosse tal, como se elas precisassem sofrer tal e tal coisa, só que isso não é função nossa, isso é o papel de Deus. Então, esse julgamento, ele vem no sentido de sentenciar, dar um veredito, fulano, a gente falou isso lá em Lucas também, que esse texto está lá em Lucas, quem quiser assistir, está em Lucas 6, está gravado lá no YouTube. Fulano não presta, fulano não tem jeito, ou é quando alguém viveu uma vida toda errada, essa pessoa se arrepende e você fala que quem pau que nasce torto não se endireita. É esse nível de julgamento. Só Deus tem a medida certa sobre a condenação de alguém, sobre o verdadeiro julgamento, a sentença de acordo com o procedimento. E isso não cabe a nós, fazer essa sentença, fazer esse julgamento. Quando a gente julga alguém por algo que eu também faço, eu aponto o dedo para alguém para falar de alguma coisa que essa pessoa faz, mas eu também pratico, isso faz de mim um hipócrita. Aquela pessoa que critica, isso aí não é difícil da gente imaginar, né? Uma situação dessa. Aponta o dedo, mas ela também faz aquela mesma coisa. Ela também é pega naquela falha, mas ela gosta de falar do que o outro faz. Por isso que Jesus vai falar, olha, a medida que você usa para medir, vai medir você também. Se você é duro quando alguém erra, se você é intolerante, se você não perdoa porque você acha que não tem perdão, essa medida que você está usando vai ser a medida que vai ser usada contra você também. Não adianta você querer pimenta para os outros e alívio para você. Não vai ser assim. Isso é coerência. E se eu vivo de uma forma diferente disso, eu estou sendo hipócrita. E Deus detesta. Jesus o tempo todo estava condenando as pessoas que viviam essa vida de hipocrisia. Aquilo que você requer dos outros também vai ser requerido de você. Por isso que o tempo todo a Bíblia está ensinando a gente a agir com misericórdia, a perdoar para receber perdão, porque nós também precisamos. Ninguém está isento de erro, ninguém está isento de tropeçar. Então, com a medida que a gente usar para medir, a gente vai ser medido também no dia que a gente também correr naquela falta. Lá em Romanos 2, no capítulo 1, fala o seguinte: portanto, você que julga os outros é indesculpável. Pois, por que é indesculpável? Porque você está condenando a si mesmo naquilo que você julga, visto que você, que você pratica as mesmas coisas. Eu até escrevi um trem errado aqui. Visto que você pratica as mesmas coisas. Então, qual é o problema que a gente está vendo aqui? É o nível de julgamento em que eu só me sento na cadeira de juiz, aponto os erros das pessoas e não olho para mim, não olho para aquilo que eu faço, não olho para aquilo que eu pratico. Entender que o julgamento que eu estou fazendo vai ser usado para mim também, porque a primeira pessoa que deveria me julgar, me avaliar, era eu mesma. Isso não quer dizer, né, e aí eu vou falar desse versículo, isso não quer dizer que a gente não pode avaliar o procedimento das pessoas, essencialmente as pessoas que estão ao nosso redor. Isso quer dizer que nós não devemos nos assentar nessa cadeira de juiz, porque só existe um juiz que é Deus. Lá em Romanos 2, 6, a continuação desse texto que eu falei, né, do que você julga, mas você comete as mesmas coisas, vai falar o seguinte: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. É Deus que é responsável por dar o fruto. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, ela me mandou um vídeo de uma pessoa aí que está muito doente, é uma pessoa ímpia, é uma pessoa que zomba do evangelho, e a gente conversando sobre como algumas pessoas olham para essa situação e querem definir isso como o juízo de Deus, né?
as pessoas zombou de Deus, zombou do evangelho, e aí agora ela está colhendo o fruto, né, disso. Mas, gente, quantos cristãos não morrem também, né? Quantas pessoas que temem a Deus também não acabam morrendo? Então, a gente tem que parar de tentar ter uma resposta para tudo. A gente é muito afoito para ter uma resposta, a gente é muito afoito para olhar a causa e consequência e dizer, está acontecendo isso por causa daquilo. Quando a gente vê um ímpio no leito, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a coisa mais importante que a gente tem que fazer, na verdade, é orar para que essa pessoa sobreviva, para que ela tenha a chance de se arrepender, para que ela tenha a chance de conhecer a Cristo. Então, falando muito disso, né, que, de fato, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas quem dá a colheita não sou eu. Quem define a colheita da pessoa não sou eu. É Deus. Então, a gente tem que sair dessa posição de juiz e se colocar na posição de irmão, de filho. Aquela pessoa também é criatura ou filho de Deus. Então, eu tenho que me colocar nessa posição e não numa posição acima. E em Hebreus 10:30 também vai falar sobre isso. Vai falar assim, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. E outra vez diz, o Senhor julgará o seu povo. O papel desse julgamento, dessa sentenciação, sentenciamento, não sei, aí a Mariana me ajuda, é de Deus, não é nosso. Quem é o responsável por dar a colheita que cada um merece e retribuir conforme as obras de cada um é Deus, e não sou eu. Nossa postura diante da falha e do pecado de alguém, quando a gente identifica, porque a gente vai identificar, isso não quer dizer que a gente está julgando, é de restauração, é de querer restaurar aquela vida, de querer trazer à tona, de querer renovar a aliança ali que foi quebrada com o pecado. E aí eu vou aproveitar para ler com vocês Gálatas, quem puder aí para abrir aí para acompanhar, Gálatas 6. O versículo 1 até o versículo 5 está ensinando para a gente qual é a nossa postura diante da falha de alguém. Não é de julgamento, não é de apontamento, mas é assim, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Algumas traduções vão trazer com humildade, com espírito humilde. Essa mansidão está se falando de um espírito humilde. O que isso quer dizer? Eu não vou subir para apontar o erro da pessoa que está embaixo de mim, mas eu vou corrigir com mansidão, com humildade. Por quê? Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Quando eu me coloco numa posição de orgulho, de juiz, para corrigir outra pessoa, eu estou como é que fala? Me colocando numa posição de também falhar naquele mesmo erro. Por causa do quê? Por causa do orgulho. O orgulho me coloca nessa condição. Então, a gente precisa corrigir com um espírito de mansidão, de humildade. Não é assim, nossa, que absurdo que você fez, eu jamais falei, não. Falar assim, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu poderia ter cometido o mesmo erro que você, mas vamos junto, porque eu estou aqui para te levantar. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo, daquilo que você faz, e não daquilo que o outro faz de ruim em detrimento de você. É muito complicado a gente andar numa vida de comparação. A comparação faz com que a gente seja medíocre, porque eu não estou me analisando, eu estou me analisando conforme o que o outro é. Então, se o outro é médio e eu sou um pouquinho acima da média, eu já me acho bom, eu já me orgulho disso, mas eu não estou me orgulhando daquilo que eu faço, eu estou me orgulhando daquilo que o outro não faz e que eu me acho melhor do que ele. E a Bíblia fala muito, gente, não se comparem. Aqui é um dos textos que fala, cada um poderá se orgulhar dos seus próprios atos, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Então, aqui está falando muito do que quer dizer esse texto, né? Não julgar, não se colocar numa posição acima, de apontar. Mas, olha, vocês estão aqui para levar os fardos uns dos outros.
Se aquela pessoa errou, você tem que ajudar ela a carregar aquele fardo, ajudar ela a levantar, e não fazer isso com orgulho, porque senão amanhã você pode cair nesse mesmo erro que você hoje condenou. E entender que aquilo que você tem que examinar, aquilo que você tem que condenar, é a você mesmo, aquilo que você faz, aquilo que você está deixando de fazer, para que você se conserte. E que quando você andar no caminho da verdade, você se orgulhe daquelas coisas que você faz, orgulhe-se de si mesmo. Não é um orgulho de arrogância, mas é assim, um reconhecimento daquilo que você faz de bom, não por causa do outro, sem se comparar, mas numa autoavaliação. Então, Deus espera que a gente ofereça aos outros aquilo que Ele nos dá. E Deus nos dá o quê? Perdão. Deus nos dá o quê? Uma nova chance. Quantas e quantas vezes a gente falha e nós sabemos que podemos chegar diante de Deus e pedir perdão? Quantas vezes a gente falha sem querer? Quantas vezes a gente falha consciente? E Deus nos dá perdão. E é como filhos, né? A gente já falou o que é filho, a gente é filho de Deus, como filhos do Pai. Isso quer dizer o quê? São pessoas que reproduzem o comportamento do Pai. Então, se Deus perdoa, nós também temos que perdoar. Se Deus restaura, nós também temos que restaurar. Se Deus dá novas chances, nós também temos que dar novas chances. Ajuste as suas intenções e o seu coração para então você poder ajudar alguém. Por quê? Logo depois vai falar o seguinte: por que você está reparando no cisco que está no olho do seu irmão e não tira a viga que está do seu olho? Então, você às vezes está carregando um erro maior, mas está apontando o dedo para o outro. E aí você não vai conseguir trazer essa correção com mansidão, porque está enviesado, o seu olhar está errado. O que você precisa fazer? Primeiro, se avaliar. E depois você pode ajudar alguém. Então ele fala isso, né? O pessoal também, quando quer se apoiar nisso, fala assim: tá olhando para o cisco do outro, mas não tira a trave do seu olho. Mas o texto continua falando o seguinte: é hipócrita quando você não se corrige primeiro. Como é que você faz para corrigir? Tira primeiro a viga do seu olho. E então você vai ver claramente para poder tirar o cisco do seu irmão. Se conserta. Porque aí você vai ter condições de ajudar o outro. Não, fecha os olhos e se o outro está com cisco no olho, deixa ele se acabar, porque quem é você para falar? É a mesma coisa que a gente já falou da questão do perdão, com a oferta. Não é, não oferta porque você está com problema com alguém, não. Conserta seu problema e oferte. É a mesma coisa que a gente já falou da ceia. Não, examine a si mesmo e veja se é digno. Não, eu pequei, não posso tomar ceia. Não, pede perdão, se arrepende e toma ceia. E aqui também, tira a trave do seu olho e ajuda o seu irmão com o cisco que ele está também, para que ele possa enxergar melhor. E aí, vai continuar no texto, e aí é a parte que eu falo, né, que parece que mudou de assunto, mas que ele fala o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando com violência contra você, te despedaçarão. Jesus está falando o seguinte: como que você faz para ajudar alguém? Primeiro você corrige, depois você ajuda. Você se corrige, depois você ajuda. Só que não é qualquer pessoa que você vai ajudar. A gente vai ajudar, a gente vai carregar esse fardo junto com a pessoa que quer, junto com a pessoa que está buscando correção, junto com a pessoa que quer andar nesse caminho. Porque, do contrário, se a pessoa não quer, você vai estar fazendo isso aqui que Jesus falou, jogando o que é sagrado aos cães e atirando suas pérolas, aquilo que é precioso, o seu tempo, sua dedicação, suas palavras, a pessoas que desprezam isso. Então, essa ajuda ela deve ser dada a quem realmente quer acolher. E a gente percebe quando a pessoa está com o coração disposto e quando não está. A quem queira andar, na verdade, em conserto. Os cães e os porcos, eles eram animais impuros para os judeus, eles representam aqueles que estão distantes de Deus. Então, não adianta para eu chegar para uma pessoa que está no mundo completamente perdida e ficar tentando corrigir o comportamento dela que é contrário à palavra. A primeira coisa que ela precisa é conhecer a Deus, é conhecer Jesus, o plano que Deus tem para a vida dela. Não adianta eu ficar tentando ajustar os comportamentos dela para que ela seja uma pessoa santa.
Não adianta, porque a primeira coisa que ela precisa é Jesus. E essa transformação de comportamento, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não tem como o ser humano andar nessa verdade que a palavra de Deus coloca se não for algo que o Espírito Santo faça na vida dela. Então, aqui está falando o seguinte, que se não estes pisarão, está falando que os porcos vão pisar. Essa questão de pisar nas pérolas está falando de desprezo, né? Pérola é uma coisa preciosa. Eles vão pisar porque eles não reconhecem o valor que isso tem. E aqueles voltando-se contra você te despedaçarão. Os cães, né? São aquelas pessoas que vão agir com violência. Então, tem gente que você vai falar, que você vai aconselhar, que você vai apontar o erro da pessoa, a pessoa vai te desprezar, vai dar a mínima. E tem aquelas pessoas que ainda vão ficar com raiva de você, que ainda vão querer te agredir, que ainda vão querer te apontar para não ouvir o que você quer dizer. Então, Jesus está falando assim, olha, vocês têm que ter sabedoria para saber quem são as pessoas que vocês vão realmente oferecer essa ajuda, esse apoio. Corrigir quem quer e prefere andar no caminho do... Corrigir a pessoa que quer e prefere andar no erro é um desgaste e uma perda de tempo. Lá em Provérbios 9, versículo 8, fala o seguinte: não repreenda o zombador, caso contrário, ele te odiará. Repreenda o sábio e ele te amará. Está falando justamente disso aqui. Você vai repreender o tolo, o zombador, ele vai ficar com raiva de você. Mas se você repreender o sábio, ele vai te amar, vai falar obrigada, obrigada por ter me ensinado, obrigada por ter me falado onde que eu estava errando, eu vou corrigir a minha rota. O mundo primeiro precisa conhecer a Deus, amá-lo e temer o seu nome. Não adianta a gente querer ajustar a conduta segundo a palavra de Deus de quem não teme a Deus. Primeiro a gente tem que mostrar o amor de Deus. E aí depois a obediência vem por causa do amor. Muitas vezes a gente quer mostrar a obediência antes de mostrar o amor, e isso não funciona. A gente obedece porque a gente ama. Jesus falou, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. O amor vem antes da obediência. A correção, o ajuste é para os que são de dentro, não para os que são de fora. Lá em 1 Coríntios 5, 9, fala o seguinte. Já lhes disse por cartas que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, ladrões e idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo, porque no mundo só tem isso. Mas agora estou escrevendo que não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então, aqui está falando que esse ajuste, essa correção, ela tem que vir para quem se diz irmão, para quem se diz conhecer a Deus. Quem não conhece a Deus precisa primeiro conhecer o amor, mas para quem já conhece precisa andar nessa obediência. Hebreus 12, 8 vai falar o seguinte. É um texto muito lindo que fala como Deus nos trata como filhos. Ele fala assim, olha, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Por quê? Oi, Davi! Aqui, olha, ele fala, eu sou amigo para poder entrar. No versículo 6 vai falar o seguinte, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, essa correção vem para quem se importa. E Deus também corrige aqueles que são filhos. Então, peça sabedoria e discernimento a Deus para saber a verdadeira forma de ajudar e a quem deve fazê-lo. Continuando o texto, Jesus vai falar sobre oração. E ele vai falar o seguinte, olha, peçam e será dado, busquem e vocês encontrarão,
bata a porta será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta é aberta. Deixa eu abrir a porta pro Davi, ele tá batendo. Eu sou amigo. Você é amigo. E aqui Jesus começa a falar de oração no meio desse contexto, né? Então, lá em Tiago 1,5 vai falar sobre esse tipo de oração, que é a oração em que a gente pede para Deus sabedoria. Fala o seguinte, ó, Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhes será concedida. Essa busca, ela não é superficial, essa busca por sabedoria, por entendimento, por saber qual é a vontade de Deus, discernir. Mas ela é ativa e insistente. Por isso que aqui vai falar de pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Primeiro, envolve níveis diferentes de esforço. Quando eu peço, eu tenho um nível A de esforço. Quando eu busco, eu já tenho um nível B. Quando eu procuro, eu tenho um nível B de esforço. Quando eu vou, bato na porta, eu já tenho um nível C de esforço. Então, existem situações e momentos que vão requerer níveis de esforço diferentes na oração, naquilo que eu peço. Isso serve para a sabedoria, isso serve para a nossa vida. Pedir, buscar e bater são níveis diferentes de proximidade. Para pedir, eu não preciso estar tão perto. Quando eu levanto para procurar, eu já estou mais perto. Quando eu bato, eu já estou muito perto. Então, são níveis diferentes de proximidade também. E são níveis diferentes de necessidade. Existem coisas que eu posso só pedir. Existem coisas que eu tenho que procurar, só pedir não adianta. E existem outras coisas que eu tenho que ir bater. Aqui está falando sobre... Colocar um bunga, né? Não. Tem que... Aqui fala... Mamãe. Da insistência, da dedicação na oração. Mamãe. Só um pouquinho, gente. Voltei. Então, o segredo é pedir com fé. Lá em Tiago 1,6, depois desse versículo que eu li agora, vai falar sobre isso. Então, pedir sabedoria, mas peça, porém, com fé, sem duvidar, porque todo aquele que duvida é como a onda do mar, a pessoa que é levada de um lado para o outro. Então, pedir com fé, porque Deus dá sabedoria a todo aquele que pede. Sabendo que Deus é nosso Pai e Ele nos dará coisas boas se pedirmos. E aí, o assunto é retomado aqui, falando o seguinte: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Não está falando sobre julgamento, sobre você ajudar alguém, sobre você ter misericórdia. Então, a máxima do evangelho, né, é isso. Grifem isso na Bíblia de vocês. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam com você. E entenda que isso é diferente de não faça aos outros o que você não quer que ele faça com você. Jesus não nos coloca numa posição passiva, mas é uma posição ativa. É de fazer, não é de deixar de fazer só, né? Não é um conforto, não, eu não falo mal de ninguém, eu não faço mal para ninguém, mas eu também não ajudo ninguém, eu não ofereço a mão para ninguém, eu não ofereço misericórdia para ninguém. Então, é um papel ativo que Jesus nos coloca. Se eu quero receber perdão, eu tenho que dar perdão. Se eu quero receber misericórdia, eu tenho que dar misericórdia. Tá vendo que isso aqui está retomando aquilo que está lá no começo? Que a medida que você usar para medir vai ser usada para você? Jesus fala, façam aos outros o que você gostaria que fizessem com você.
Se você quer receber correção em amor, dê correção em amor. Essa é a lei e os profetas. Quando a gente age dessa forma, dando aos outros aquilo que a gente gostaria de receber, a gente está cumprindo a lei e os profetas. Porque nisso aqui se resume amar ao próximo como a mim mesmo. Eu vou fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Eu vou amar ao próximo como eu gostaria que me amasse. E aí, agindo dessa forma, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo, tratando como eu gostaria de ser tratado. E logo depois, Jesus vai falar da porta estreita, da porta larga. A porta estreita e o caminho difícil, a porta larga e o caminho amplo. Então, Jesus nunca vendeu facilidades no seu reino, né? Campanha política, né? Jesus nunca fez campanha política para o reino de Deus, vendeu só a parte boa, falou, vem, quando você chegar aqui você descobre o que é de verdade. Não é isso, Jesus nunca escondeu. Que seria difícil, seria perseguido, mas ele falou assim, não coloque seus olhos nessas coisas. E andar nesse caminho de amor, nesse caminho de compaixão, nesse caminho de perdão, não é o caminho fácil. Então, Jesus vem falar o seguinte, que a porta é estreita e o caminho é difícil. Para você entrar na porta estreita, você precisa fazer renúncias, você precisa deixar algumas coisas para entrar na porta. Qual é essa porta, né? A porta é Jesus. A porta é quando a gente se converte, quando a gente entra na vida da salvação. É estreita porque ela vai exigir renúncias, ela vai exigir que algumas coisas fiquem do lado de fora. Isso é a conversão. E o caminho difícil. Por que é difícil? Porque para andar por ele é necessário esforço e dedicação. Então, quando a gente se converte, a gente precisa fazer renúncias. Quando a gente permanece andando no caminho, a gente precisa se esforçar e se dedicar, porque o caminho é difícil. O outro caminho, a porta é larga, não preciso abrir mão de nada. Eu vou do jeito que eu estou. E o caminho é fácil também, porque eu vou andando, está todo mundo andando, e é tranquilo. Só que o que acontece? No final desses dois caminhos, existem lugares completamente diferentes. No lugar do caminho difícil, a gente vai encontrar o reino de Deus. E no final do caminho largo, do caminho amplo, do caminho fácil, vai se deparar com a perdição. Então é melhor a gente andar em esforço, em dedicação para viver essa verdade do reino de Deus, se importando com as pessoas, andando em amor, andando em humildade, do que vivendo para mim mesmo, sem me importar com ninguém, mas que no final desse caminho o que eu vou encontrar não é o reino de Deus. E aí, aqui vai falar o seguinte, ó. No final do versículo 13, fala assim, amplo é o caminho que leva para a perdição. E são muitos que entram por essa porta larga. No final do versículo 14, vai falar o seguinte, são poucos que a encontram. A maioria não está fazendo o que é certo, a maioria não está fazendo o que deveria fazer. A gente tem que ter muito cuidado em acompanhar a multidão, o comportamento da maioria. Isso não é uma fonte segura. A nossa fonte segura é a palavra de Deus e aquilo que Deus espera de nós. Ah, mas fulano também faz. Ah, mas fulano é pastor, fulano é apóstolo. Nossa, fulano é super religioso. Ele vai para a igreja e ele faz tudo e tal. E você vai se acompanhando no exemplo de pessoas ou no exemplo do que a maioria está fazendo. Ah, mas conheço um monte de gente que é crente também faz. Nossa, como eu já ouvi isso, gente. De começar a conversar com a pessoa, mostrar o caminho do evangelho. Assim, não, mas eu tenho uma amiga que ela é crente, que ela vai para festa, faz isso, e faz aquilo outro. Eu ficar assim, nossa, traz essa sua amiga aqui para mim, que eu vou conversar com ela, que ela está atrapalhando. E já teve uma ocasião em que isso de fato aconteceu. E eu conversei com essa pessoa, eu acompanhava uma pessoa X, essa pessoa X sempre estava buscando esse caminho largo, né? Esse caminho fácil. E, não, mas minha amiga, eu tenho uma amiga que ela não sei o quê, ela é convertida, e ela faz, e ela acontece. E eu só ficava assim, né? Aí um dia a fulaninha apareceu, né? Conheci a fulaninha, aí eu fui para ela com canto, eu falei assim, vem cá, você é convertida de verdade? Ah, mas
mais ou menos, estou um pouco afastada e tal. Eu falei assim, olha, então para de falar que você está atrapalhando as pessoas que querem. Porque elas te veem como exemplo, e o exemplo não tá bom. Então, fala a verdade, fala assim, não, eu frequentava, mas eu estou distante. Mas eu não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Porque as pessoas, quando vão olhar para esses exemplos, elas vão andar no caminho largo achando que está tudo certo. Mas por que se convence com isso? Porque não está olhando para a palavra, porque não está olhando para aquilo que Deus quer, está se baseando em opinião. Então, muito cuidado, gente, quando a gente olha porque a maioria está fazendo. A maioria não está fazendo o que é certo, a maioria está andando no caminho lá. Como podemos julgar alguém, analisar alguém? E aí, essa resposta está a partir aqui do versículo 15, quando Jesus vai falar de fruto. Então, ele já falou de tudo isso aqui, como é que a gente tem que andar, como é que tem que corrigir, como é que a gente tem que discernir quem são essas pessoas que a gente deve ajudar e tudo, pedir para Deus sabedoria para isso. Entender que é difícil mesmo, que a maioria não vai estar fazendo o que é certo, que o caminho para andar nessa vontade de Deus, ele é estreito, a porta é estreita, o caminho é difícil. E aí Jesus vai mostrar agora como que eu faço para julgar, então, sem ser pela aparência. E ele vai falar assim, olha, cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm para vocês vestidos em pele de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Então, opa, não é a aparência, não é um discurso, mas é pelo fruto que a pessoa dá. Por quê? Você não vai colher uva de espinheiro, você não vai colher figo de erva daninha. Então, toda árvore boa vai dar bom fruto, e a árvore ruim, ela vai dar um bom fruto. Então, como eu julgo alguém da maneira certa? Não é pela aparência, mas é pelo fruto. Quando Jesus falou assim, não julguem pela aparência, mas julguem com um justo juízo, aí eu achei que agora o versículo é João 7:24. Ele estava falando sobre ele mesmo, sobre como os fariseus estavam apontando ele, dizendo que ele não era isso, que ele era aquilo. Ele falou assim, olha para os frutos que eu estou dando, olha para aquilo que eu estou fazendo. E aí julguem por isso, julguem de uma forma justa. Então, qual é a forma justa de julgar? Pelos frutos. Os falsos profetas, eles têm uma aparência de piedade, mas por dentro eles são lobos devoradores. Então, João 7:24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Em 2 Timóteo 3:5, vai falar sobre esses falsos profetas. Fala o seguinte, olha, eles têm aparência de piedade, mas eles negam o seu poder. Isso quer dizer, com aparência de piedade, parece que está tudo certo, mas nega o poder. Como é que nega o poder? Não dando fruto. É a pessoa que fala, que tem um discurso muito bonito, mas que a vida dela não reproduz aquilo. Então, não se engane, a gente julga como? Olhando para os frutos. Fruto, ele tem a ver com caráter. Ele tem a ver com as ações, com aquilo que a pessoa pratica, aquilo que vem natural dela, não é aquilo que é ensaiado, não é aquilo que é esforçado, mas é aquilo que vem naturalmente da vida dela. Cada um vai produzir frutos de acordo com a sua própria natureza. Não importa a aparência. A árvore que não der bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Quem não der bom fruto vai sofrer o juízo. Não importa as palavras bonitas que tenha falado, o discurso que tenha feito, ou até algumas práticas que ela tenha feito diante das pessoas. Ela vai ser julgada de acordo com os frutos dela. E aí Jesus vai mostrar como que são as pessoas que vivem de aparência e como que são as pessoas que têm fruto de verdade. Ele vai falar o seguinte, naquele dia, que dia é esse? O dia do juízo. Muitos chegarão, Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que dá no céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, se afastem de mim, vocês que praticam o mal. O juízo justo é conforme os frutos de cada um. A sentença, e aqui eu fiz um resumão do que a gente viu até agora. Então, o juízo justo é aquele que é feito conforme o fruto que cada pessoa dá.
A sentença é de Deus, porque só Deus é o juiz. Eu não devo requerer algo de alguém que eu mesma não faço. Quando eu corrigir alguém, eu tenho que corrigir com humildade. E eu não devo perder meu tempo corrigindo quem não quer andar em conserto. E aí, Jesus vem falar disso e ele fala o seguinte, que a nossa salvação não está naquilo que a gente faz exteriormente, mas no quanto, nem no quanto a gente se impressiona as pessoas, mas no quanto nós conhecemos a Deus e obedecemos. É daquilo que vem de dentro para fora. Não é só fé, porque a fé sem obras é morta. Eu tenho que produzir algo, mas não é obras, porque a obra sem a fé, ela nem existe, ela nem vale. Então, é algo que é produzido de dentro para fora. Então, como saber o que eu devo fazer? Conhecendo Jesus. Jesus fala o que para essas pessoas? Eu nunca conheci vocês, vocês não me conhecem, vocês não sabem qual é a vontade do Pai. Se afastem de mim, vocês praticam o mal. São pessoas que tinham sim profetizado, que tinham sim curado enfermos, que tinham sim expulsado demônios, mas, além disso, a vida delas era hipócrita, era incoerente, porque elas praticavam o mal. Elas não andavam segundo a vontade de Deus. Então, pouco importa essas obras exteriores, se o fruto verdadeiro, aquilo que vem de dentro de nós, ele não é bom, ou ele nem existe. Não é sobre quem diz Senhor, Senhor, é sobre quem faz a vontade de Deus. Quando conhecemos Jesus, a gente sabe qual é a vontade de Deus e a gente tem a capacidade de andar sobre ela. Pouco importa profetizar, expulsar demônio, realizar milagres, se a sua conduta de vida é má. Então, não se impressione com dons, não se impressione com essas práticas exteriores. Existe algo que vem do caráter, que é o fruto, e é isso que está em questão aqui. Por isso que fruto não diz respeito a dons, fruto diz respeito a caráter. Nosso papel é conhecer a Jesus e descobrir a vontade do Pai para que possamos andar sobre ele. E aí Jesus continua falando sobre isso, quando ele vem falar sobre o discurso e sobre a prática, sobre quem ouve e pratica e sobre quem ouve e não pratica. Então, quem ouve e pratica é prudente. Quem ouve e pratica, ele tem um alicerce, a base bem firmada, porque ele não conhece só o discurso, mas ele tem uma vida, na prática ele conhece isso. O discurso do evangelho não nos sustenta no dia mal. Só as palavras, só o falar, só o que eu sei não me sustenta no dia da minha adversidade. O que vai me sustentar é aquilo que eu faço, é quem eu sou, é aquilo que eu me tornei através daquilo que eu aprendi, através daquilo que eu ouvi. O que nos sustenta no dia mal é a vida que nós vivemos baseada no evangelho. Quando eu vivo, pratico, eu sei que funciona. Eu sei que não é só palavra. Essa dúvida não alcança meu coração, porque eu tenho uma vida, eu pratico, eu sei o que eu faço, eu sei como Deus age, eu sei como funciona, eu sei como isso é verdadeiro. Então, quando vem a situação difícil, eu sei que meu Deus é maior do que aquela situação. E aí, essa tempestade que vai falar aqui, né, sobre quem está afirmado na rocha e quem está afirmado na areia, ela também diz respeito ao juízo de Deus. Então, quando Deus vier a provar as minhas obras, elas falarão por mim. Ele vai provar o que eu fiz de fato baseado naquilo que é a vontade de Deus ou aquilo que eu fiz de acordo com aquilo que a gente já falou, né? As coisas que eu fiz para ser admirado, para ser honrado pelos outros, aquilo que eu fiz, mas não foi para Deus, foi com falsidade, foi com qualquer outra forma. Então, com os que não praticam, não é assim que funciona. Então, lá em Tiago 1, 22, a gente falou bastante de Tiago hoje, porque é um livro que ele é muito prático. Fala o seguinte, sobre essa questão do ouvir e praticar. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo.
Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, ele sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que isso quer dizer? Eu recebo um conhecimento, eu escuto a palavra, eu escuto o que a Bíblia diz, o que Deus está me ensinando, mas aí eu não coloco em prática, eu sou uma pessoa que não entende as coisas. Eu acho que eu entendi, mas eu não entendi ainda da forma correta. E isso é muito prejudicial, porque aí a próxima vez que eu ouvir sobre esse assunto, eu vou falar, não, eu já sei, não, isso aí eu já entendo. Só que, na verdade, eu não sei mesmo, eu só sei de fato quando eu pratico. Inclusive, acho que a gente já falou disso aqui, né, da diferença que tem entre o ouvir e o escutar. O escutar, a origem da palavra, ela vem dessa questão de só ouvir, né, de abstrair o som. O ouvir, ele é algo que envolve você acolher esse som, você compreender esse som e você conseguir colocar em prática. Só depois que você coloca em prática, você de fato ouviu. A gente já falou assim disso, a gente falou em João, inclusive a gente postou lá o significado original da palavra ouvir. Vou ver se eu resgato isso. Acho que até a Joyce que colocou isso para postar para as meninas que são novas agora, sobre esse significado tão intenso que é o do ouvir. Então, ouvir, ele envolve praticar. Se eu escuto e não pratico, eu estou me enganando. Eu estou firmando aquilo que eu sei numa base que não é sólida, que ela não vai me sustentar no dia que eu precisar. Em Hebreus 12, no versículo 26 e 27, fala sobre como Deus vai abalar as estruturas, para que aquilo que seja abalável caia e aquilo que não seja abalável sustente, para que só fiquem as coisas que são verdadeiras. Fala assim, ó, aquele cujo outrora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Eu até falei sobre isso, né? Uma situação que eu vivi um dia que foi muito turbulento. A gente teve várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu vi assim, aonde que está a nossa fé? É isso que permanece quando tudo aquilo que a gente tem de sustentação é abalado. Mas se a gente tem a nossa fé firmada, a gente não vai perder o chão. E é isso que a gente tem que ter chão, a gente tem que ter alicerce, a gente tem que estar na rocha, porque a tempestade vai vir, os ventos fortes vão vir, os rios podem encher e inundar, mas se a minha fé estiver firmada no lugar certo, eu não vou cair. Em 1 Coríntios, é o último versículo que eu vou falar hoje, 3, do versículo 11 ao versículo 15, vai falar sobre esse assunto, né, desse abalo, dessa prova, da onde a gente está firmado, mas usando outro exemplo, que não é a construção na rocha ou na areia, usando o exemplo do tipo de material que você usa para construir. E aqui fala o seguinte, ó. Né? Deixa eu ver quem está com o microfone ligado. Coisando aqui. O versículo 11 fala assim, ó. Porque ninguém... Vou falar a partir do 10, ó. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Paulo falando. Contudo, veja como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Quem é a rocha? Quem é o alicerce? Onde que a gente apoia? Em Jesus, no testemunho de Jesus, nas palavras de Jesus, naquilo que ele já fez por nós. Ninguém pode colocar um outro alicerce, ninguém pode colocar a sua base, a sua confiança em outra coisa. Não existe. A única base, a única confiança é Jesus. Se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, material feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz
e será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu queimar, esse sofrerá o prejuízo. Então, veja como você está construindo. Se você está construindo com coisas que sustentam de verdade, com coisas que permanecem à prova do tempo, à prova do fogo. O fogo fala muito de provação e de juízo. Ou se você está construindo em cima de algo que traz uma sustentação temporária, mas que ela não te dá a sustentação, o alicerce verdadeiro que você precisa. Então, de um lado vai ter ouro, prata e pedras preciosas, e de outro lado vai ter madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha, põe no fogo, acaba, não sobra nada. Mas ouro, prata e pedras preciosas passa pelo fogo e, na verdade, fica mais refinado. Então, observar como que a gente está construindo a nossa vida, como que a gente está falando com as pessoas e das pessoas. A gente está oferecendo restauração, perdão, misericórdia, ou a gente está oferecendo juízo, orgulho, apontamento. O que eu estou oferecendo? Isso eu preciso analisar no meu coração, porque essa vai ser a característica do reino de Deus que eu vou estar levando com a minha vida. E aí finaliza o capítulo 8 falando o seguinte, que o povo ficava admirado, 7, ficava admirado com as palavras de Jesus, com o ensino de Jesus. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Por que Jesus tinha autoridade para falar o que ele falava? Porque ele falava daquilo que ele vivia. Ele não tinha só um discurso, ele tinha uma vida prática nisso. Então, Jesus ensina com autoridade, porque ele pratica, tem a prática além do discurso. Para a gente ter autoridade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ensina, a gente precisa viver isso. É um desafio? É. Mas é um desafio que eu tenho que seguir, é um caminho que eu tenho que andar. Um caminho difícil? É. Uma porta estreita? É. Mas é onde eu quero passar, porque a minha visão não está no caminho que eu estou percorrendo, mas no meu destino. E o meu destino é o reino de Deus e não a perdição. Amém? Finish. Amém. E semana que vem a gente faz o 8. Vamos ver se a gente faz o 9. Agora a gente está num ritmo mais tranquilo, né? Um capítulo por dia. Fica um ritmo mais tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria te perguntar, da primeira vez, a 1 Coríntios, o versículos que você deu no início, de 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Eu estou anotando tudo, aí se eu perdi. 5:9. 1 Coríntios 5:9. Do 9 ao 13. Ah, de 9 ao 13, tá. Isso. Que valeu. Vai falar sobre a correção, né? Sobre a gente se associar. Não, porque é bom a gente ter, porque depois a gente relê e vai ruminar a palavra mesmo, né? Sim, sim. Não, é muito importante. E isso entra, assim... Tem tanta coisa que a gente já conversou aqui que virou verdade, assim, para mim. E que eu tenho buscado mesmo aplicar, sabe? Que de vez em quando estou numa situação e aí vem aquela frase na minha cabeça, vem aquela aplicação e isso ajuda demais. Então, é realmente ruminar, estudar, debruçar em cima disso, né? Observar, igual o Tiago falou, né? Observar atentamente e andar na prática do que Deus está nos ensinando. Natália, uma coisa engraçada, né? Para as pessoas que eu tenho conversado sobre a palavra de Deus e sobre o caminho, né? As pessoas dizem, mas é muito difícil. Eu digo, gente, é difícil. Realmente é difícil porque a gente está acostumado com as coisas do mundo. Mas é uma coisa tão simples, porque para Deus é sim, sim, não, não. Uhum. Né? Então, se Ele está te ensinando esse caminho, é muito simples você segui-lo. É difícil porque a gente está com maus vícios, né? A gente tem outros vícios, mas é o caminhar certo, é muito... Se você colocar na sua mente que aquilo é o certo,
E toda vez que você chegar numa situação onde você é testado, porque Deus não te tenta, Ele te testa. Se você seguir o certo, você vai sentir o alívio do seu coração. É uma coisa incrível. Sim, É automático. tem uma recompensa, né, para quem anda nesse caminho. E tem um segredo também, né? Quanto mais cheio de Deus a gente está, quanto mais a gente está cheio dessa verdade, cheio dessa palavra, cheio dessa esperança de que eu vou sacrificar aqui agora, mas eu tenho uma expectativa de uma recompensa que Deus vai me dar, mais fácil fica de andar nesse caminho de obediência. A Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são pesados. Então, se está pesado, é porque eu preciso me esvaziar mais de mim e me encher mais de Deus. É verdade.